Boa noite, pessoal. Meu nome é Leão, eu sou aluno do primeiro período do curso de História da UENG Unidade Campanha, e eu estou fazendo junto com o Rodrigo um trabalho a pedido do professor Cássio, de História Antiga, e hoje a gente veio falar aqui sobre os fenícios. Os fenícios foram um povo que formou uma civilização na região da Palestina, precisamente nas regiões onde hoje fica o Líbano e parte da Síria com Israel. Esse povo ficou extremamente conhecido na antiguidade por ser exímios comerciantes e navegadores, produzindo as melhores embarcações da sua época e por mercadorias apreciadas por diversos povos. Essas características atribuídas aos fenícios tinha muito a ver com a condição geográfica da região. A região onde eles habitavam eram muito montanhosas e não possuía solo propício para a agricultura em larga escala. Os fenícios não desenvolveram uma civilização por causa da sua organização em cidades ou estado. Isso significa que cada cidade fenícia possuía uma estrutura de poder e uma política econômica diferente da outra. As principais cidades fenícias foram Sidom e Tiro, que possuíam um desenvolvimento econômico muito grande, e Biblos, também conhecida como Gebal, o principal centro religioso desse povo. Em razão dessa independência entre cidades, os historiadores ainda não sabem afirmar se essas cidades-estado consideravam-se a si mesmas pertencentes ao mesmo povo. Apesar disso, os historiadores sabem que elas tinham muito em comum, como a crença religiosa, o mesmo idioma ou o uso da mesma forma de escrita. A cidade de Tiro surgiu por volta de 2750 anos a.C., sob o nome de Uxu, e prosperou a partir de uma aliança com o reino de Israel, localizado ao sul. O auge dessa cidade aconteceu por volta do século V a.C., quando teve uma grande influência para o seu desenvolvimento de colônias fenícias em diferentes partes das margens do mar Mediterrâneo. A região onde se desenvolveu Sidom começou a ser habitada por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Essa cidade ela foi um centro comercial muito importante dos fenícios, e por volta na continuação do século V disputava a hegemonia da região com outras cidades-estado da mesma Fenícia, Tiro. A decadência de Sidom aconteceu exatamente na época da aliança de Tiro com o reino de Israel. Os fenícios tinham uma habilidade na navegação, possuíam um comércio desenvolvido. Eles desenvolviam navios avançados que lhes davam a condição de navegar por todo o mar Mediterrâneo. Os navios fenícios eram adornados com uma cabeça de cavalo em referência a um deus chamado Ian, considerado o deus portador do caos e aquele que era responsável por manter o mar calmo. Com o crescimento das cidades, um poderoso comércio desenvolveu naquela região. A região dos fenícios comercializava mercadorias apreciadas por diferentes povos, tais como os objetos de vidro, joias, cerâmicas, entre outras. No entanto, os produtos mais apreciados dos fenícios eram a tinta púrpura, que era extraída de um molusco existente no litoral fenício. As embarcações fenícias utilizavam velas e remos para alcançar regiões muito distantes, como a Britânia, atual Inglaterra. Os historiadores chegaram a essa conclusão por causa da existência de muitos objetos produzidos pelos fenícios encontrados nesses territórios. Outros locais que mantiveram contato comercial com os fenícios foram os habitantes de Chipre, Creta, Grécia continental, Egito e etc. Por causa do largo alcance de seu comércio,
os fenícios desenvolveram diversas colônias em diferentes partes do mar Mediterrâneo. Essas colônias foram criadas com o objetivo de ter acesso permanente às novas mercadorias, dos novos mercados e dos novos consumidores. A colônia de maior sucesso dos fenícios foi a cidade de Cartago, que chegou a rivalizar com o poder do Império Romano alguns séculos depois. O grande volume e sucesso do comércio fenício levaram esse povo a formular a primeira forma escrita alfabética da história da humanidade. Esse alfabeto, usado para manter os registros da comercialização das mercadorias, surgiu por volta de 1100 a.C. e foi legado aos gregos, que acrescentaram as vogais. Olá a todos, meu nome é Rodrigo, sou aluno do primeiro período de História na Universidade Estadual de Minas Gerais, unidade de Campanha. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os fenícios. Vamos falar agora sobre a política. Bom, primeiramente, é importante lembrar que nunca houve um país ou um território unificado chamado Fenícia, como a gente entende por isso hoje. A Fenícia era formada por diversas cidades-estados e cada uma dessas cidades era governada de uma forma independente. E elas tanto poderiam ser aliadas como guerrear entre si mesmo. E o poder político estava baseado nas rotas marítimas e que era concentrada nas mãos dos denominados homens que dominavam o mar, e aonde começaram a constituir a talassocracia, que do grego vem mar, força e poder. A cultura dos fenícios recebeu muitas influências das pessoas que eles comercializavam, e muitos estudiosos até hoje afirmam que a cultura deles tinha poucos elementos originais. Os que se destacam as moedas, né, que eles faziam cunhagem, eles imprimiam os desenhos dos barcos e os mitos e colocavam nas moedas. E o que era muito comum também era a utilização da música e da dança para eles louvar, fazer um tipo de adoração aos deuses deles. Esse tipo de adoração podia ocorrer tanto no campo como nos centros das cidades. Outro tópico importante a citar é o alfabeto, que é a maior herança deixada pelos fenícios, porque, ao contrário dos outros povos, como os egípcios e os babilônicos, que eles usavam a escrita como símbolos, o alfabeto fenício representava os fonemas. E foi graças a esse alfabeto que teve a origem da escrita ocidental. Ele possuía cerca de 22 consoantes e, posteriormente, os gregos acrescentaram as vogais. Os fenícios criaram o alfabeto a fim de facilitar o entrosamento comercial. Agora vamos falar aqui sobre o fim dos fenícios. Então, quando o Ciro II, o rei da Pérsia, conquistou a Fenícia, os fenícios fugiram e fundaram Cartago. E no fim dos 3 conflitos pelo domínio do mar Mediterrâneo, durante as guerras púnicas, a Roma destruiu o Cartago e passou a dominar o comércio mediterrâneo. E graças a isso, meio que extinguiram os fenícios. E algumas curiosidades, muitos estudiosos acreditam que os fenícios tiveram um bom tempo aqui no Brasil. E eles deixou marcas também, como materiais, como inscrições fenícias e semelhanças com a cultura indígena também. Porém, essa teoria, assim, não há provas